Olá, vamos conversar hoje sobre algo que, drena a energia de praticamente qualquer empresa, o tal do atrito organizacional. Sabe aquela sensação de que a coisa não anda, não flui, mesmo com todo mundo se esforçando? Pois é, a gente vai mergulhar numa abordagem que promete ir direto na raiz disso tudo. Então vamos começar pelo verdadeiro desafio corporativo, porque muitas vezes os problemas que aparecem na superfície, eles parecem técnicos, né? Ou de estratégia, mas a verdade é que a raiz da questão pode estar em outro lugar que a gente nem imagina. E aí vem a pergunta: a organização onde se trabalha, ela vive enfrentando problemas que se repetem? Sabe aqueles assuntos que nunca morrem, que de tempos em tempos voltam? Não importa o que se tente fazer, é um cenário bem familiar para muita gente, né? E olha só os sintomas mais comuns desse atrito: conflitos que sempre voltam, uma liderança que vive sobrecarregada, apagando incêndio, um clima emocional que nunca está estável, uma desmotivação que se espalha, sabe? Comunicação que não se encaixa e, claro, resultados que sobem e descem sem consistência. O ponto aqui é que nada disso é um problema isolado. Uma coisa vai puxando a outra, criando um ciclo, e é aí que a gente para e pensa: e se todas as planilhas, todas as reuniões, todas as novas estratégias, e se nada disso estiver atacando a causa de verdade? Talvez, só talvez, o foco esteja todo no lugar errado, pois a questão é o padrão emocional da organização. Essa é a virada de chave. Existe uma espécie de programa invisível, um padrão emocional que está ali, rodando por baixo de tudo e que governa as decisões, os comportamentos e, no fim das contas, os resultados. É como um sistema operacional que ninguém vê, mas que define tudo. E as consequências desse padrão são bem reais, bem concretas. Ambientes tensos, sabe? Eles geram reatividade, as pessoas agem por impulso, a comunicação fica cheia de ruído, de mal entendido, aquela competição interna e improdutiva começa a aparecer e o resultado final? Um desgaste silencioso, um burnout que vai se instalando devagarinho, muitas vezes sem que ninguém fale nada. Então, ok, o problema está bem desenhado. Então vamos agora falar da solução, de uma abordagem que é estruturada e que olha para essa realidade de frente sem rodeios. Ela se chama Gestão Organizacional Bioemocional, ou GOB para facilitar. A ideia é justamente integrar ciência, comportamento e consciência emocional para fortalecer a organização. E o bio aqui não é à toa não, é porque as emoções não são só ideias. Elas têm um impacto biológico físico no corpo e na mente das pessoas e, por consequência, no organismo da empresa como um todo. É uma junção poderosa de ciência e comportamento, e essa gestão se apoia em 4 pilares fundamentais. Primeiro, a liderança, que precisa entender o seu impacto emocional. Depois, a comunicação, que tem que ser limpa, coerente. A cultura, que nada mais é do que a soma dos comportamentos do dia a dia. E por fim, a performance, que deixa de ser algo forçado pela pressão e vira uma consequência natural de um sistema que funciona bem. E o mais legal de tudo isso é que não é achismo, tem muita ciência por trás. A gente está falando de neurociência emocional, que estuda como o nosso cérebro lida com estresse, de epigenética comportamental, que é o campo incrível que mostra como o ambiente pode ativar ou desativar alguns dos nossos genes. Tem também os estudos sobre padrões inconscientes e a tal da bioneuroemoção. Tudo isso tira a gestão de emoções da caixinha dos soft skills e transforma ela numa competência estratégica que dá para medir. Beleza? Vamos dar um zoom em um desses pilares, a cultura. Por quê? Como é que a gente transforma uma coisa que parece tão etérea, tão abstrata, em algo prático? A resposta está aqui nessa frase: cultura não se impõe. Ela se forma a partir de comportamentos repetidos. Simples assim. A cultura de verdade não é o pôster bonito na parede. É a soma do que as pessoas fazem e do que a empresa tolera todo santo dia. Então, como a gente analisa esses blocos que constroem a cultura? É só observar os momentos da verdade. Como os líderes reagem quando estão sob pressão? Como as decisões são tomadas de fato lá no fundo? Como os conflitos são resolvidos? E principalmente, como os erros são vistos? Como uma falha para ser punida ou como uma chance de aprender e melhorar? A resposta para isso dizem tudo sobre a cultura real. Certo, cultura é super importante, a gente já entendeu. Mas e os resultados? E a performance? É disso que vamos falar agora, mas de uma performance que não esgote as pessoas, que seja sustentável. E aqui a gente tem um contraste gritante entre dois modelos:
De um lado, o da pressão constante, sabe? Aquele que até gera resultado no começo, mas o preço é altíssimo. Burnout, gente saindo, resultados que não se mantêm. E do outro lado, a gente tem a performance sustentável. Ela é construída com base em coerência, em maturidade emocional e, claro, em estratégia de longo prazo. E o que é o motor dessa performance sustentável? É uma palavra: coerência. E quando a comunicação, a emoção, os valores e a estratégia estão todos alinhados, girando na mesma direção, quando isso acontece, a organização ganha uma força, uma atração que é impressionante. Ok, tudo isso soa muito bem, né? Mas por onde começar? Como dar o primeiro passo numa jornada dessas? A resposta, olha, é mais simples do que parece. É isso. Toda transformação, qualquer uma, começa com clareza. Antes de sair fazendo um monte de coisa, de criar programas, treinamentos, o primeiro passo é simplesmente acender a luz e enxergar o cenário como ele realmente é, sem filtro, para entender exatamente qual é o ponto de partida. E essa clareza vem de um processo bem estruturado que é a reunião de alinhamento estratégico. Funciona assim. Primeiro a gente busca entender quais são os desafios e os desconfortos do momento. Depois a gente vai mais fundo para identificar os padrões emocionais que estão por trás disso. Com isso em mãos, dá para avaliar o nível de maturidade da cultura e só então definir o melhor caminho para a evolução. É um verdadeiro diagnóstico, sabe? Para criar um plano sob medida. E é super importante deixar claro o que essa metodologia não é para não ter confusão. Primeiro, não é uma consultoria genérica que entrega um calhamaço de papel e vai embora. Também não é palestra motivacional, daquelas que a empolgação dura um dia. E definitivamente não é terapia corporativa. É um trabalho sério, estruturado, de desenvolvimento da gestão. Pra gente, fechando, essa frase aqui resume a essência de tudo. Empresas evoluem quando aprendem a respirar antes de decidir. A maturidade de uma organização talvez seja só isso, a capacidade de criar uma pequena pausa entre o que acontece e a reação. É nesse espacinho que mora a estratégia, a consciência e a boa decisão. E a nossa conversa de hoje termina com essa pergunta no ar: a empresa está pronta para evoluir? E veja bem, a questão não é ser uma organização perfeita, ninguém é. A questão é estar pronta para olhar para dentro de verdade e começar a construir um futuro mais saudável e, consequentemente, com muito mais resultado. Fica aí a reflexão. Obrigado!